Muito obrigado, Sra. Presidente. Não há mecanismo de estabilidade que valha às causas maiores da instabilidade na União Europeia. As políticas que nos trouxeram a esta crise, as mesmas que querem agora continuar e aprofundar. Uma União Económica e Monetária feita à medida do interesse de alguns e em prejuízo do interesse de outros. A rédea solta à especulação financeira, a prioridade dada à livre, diria, à libertina circulação de capitais, a imposição do mercado a todas as esferas da vida social, a desvalorização do trabalho como fonte de criação de riqueza e por isso mesmo também de direitos. À entrada da segunda década do século XXI, esta União Europeia não se livra de ficar associada à maior regressão social que a Europa sofreu nas últimas décadas, fruto de um ataque sem par aos direitos e condições de vida dos povos. Os grupos económicos e financeiros continuam a acumular lucros colossais, o desemprego continua a alastrar e milhões de trabalhadores empobrecem a trabalhar. É esta a mensagem que ecoa nas lutas por essa Europa fora e a que é tempo de dar ouvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Não é novidade, já ouvimos na discussão de outros relatórios neste Parlamento, já ouvimos hoje aqui novamente, a concepção de cultura vigente na União Europeia é uma concepção eminentemente instrumental. Isso tem expressões diversas, seja no contexto da chamada diplomacia cultural, encarando a cultura como um instrumento ao serviço da sua política externa, seja no âmbito que agora nos é aqui proposto, de criação de uma marca do património da União Europeia, nas palavras da relatora, para reforçar a crença dos cidadãos na União Europeia e nos seus dirigentes e reduzir a distância entre a União Europeia e os seus cidadãos. Em boa hora se deu conta a relatora de que existem outros meios mais eficazes para o conseguir, e muito haveria a dizer sobre isto. Fico-me pela constatação que nenhuma marca poderá apagar as muitas marcas que estão a deixar nos cidadãos, nos povos europeus, as políticas que a UE tem vindo a desenvolver, a sua governação económica, enfim, os planos de autêntico terrorismo social que pôs em marcha com a conivência dos governos nacionais. É conveniente ainda termos em conta o efeito de políticas como a política agrícola comum ou a política comum de pescas, entre outras, na destruição de importantes marcas do património, de importantes marcas da cultura dos povos europeus, de elementos vivos do seu património histórico-cultural. Pensemos na desestruturação, no decurso de uma geração apenas, de comunidades costeiras ou de comunidades rurais seculares. Mas, adiante, esta iniciativa, com um significado predominantemente simbólico, assenta no desenvolvimento de uma falácia, a da existência de uma identidade e de uma cultura europeias únicas. Ainda por cima, assenta em valores como a liberdade, a democracia, a tolerância, a solidariedade. E falo entrando por um domínio particularmente sensível, o do património cultural e, por essa via, o domínio da história. Razão para nós, razão fundada de sérias preocupações quanto ao alimentar de inquietantes processos de reescrita da história a que temos assistido nos últimos tempos. A cultura, como outros fenómenos históricos, não é feita de uma qualquer identidade homogénea e comum. Pelo contrário, ela é expressão de antagonismos, de conflitos e de contextos de dominação cultural. Questionamos-nos ainda sobre o sentido da designação marca do património da União Europeia, atribuída a partir de um critério de mera localização dos elementos do património em causa. Património da União Europeia ou património na União Europeia? Sabendo nós, como sabemos, que o património europeu é devedor de muitas culturas e que poderia ser igualmente reivindicado pelo mundo islâmico, pelas culturas mediterrânicas ou pelas culturas dos povos sujeitos ao colonialismo europeu. Termino, Sr. Presidente, dizendo que, em geral, com poucas exceções, as alterações propostas pela relatora melhoram o texto inicial da Comissão. Mas, neste caso, os objetivos específicos deste relatório são muito menos relevantes do que as erradas concepções que tem por detrás. Muito obrigado.